Olá, 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 meus queridos e queridas, professora Liz com vocês para mais uma aula de biologia. O assunto hoje é evolução, neodarwinismo. Então, a teoria moderna, a teoria sintética da evolução, é uma teoria que surge aqui no século XX, né? E essa teoria, ela traz os conceitos de Darwin, né? De Charles William, ou Charles Robert Darwin, quase troco o nome dele, hein? Charles Robert Darwin, e pega os conceitos que ele já trabalhou, né? Amplia esses conceitos, os conceitos de adaptação, seleção natural, tá? Luta pela vida e variabilidade, e ela consegue explicar aquilo que o Darwin não conseguia. Então, Darwin não conseguia explicar como surge a variabilidade, como ela era transmitida. Então, ele não conseguia explicar porque não tinha informação a respeito de genética. Aí, já no século XX, nós já temos os conceitos de genética que o Mendel trabalhou, lembram? Né, de segregação independente e tudo mais. Que o Mendel também não tinha algumas informações, tanto é que ele chamou de fatores, aquilo que a gente sabe hoje que são, né, os genes. Então, aí o neodarwinismo, já de posse desses conhecimentos modernos, né, sobre genética, sobre citologia, tá? Sobre mutação, aqui Jean Grey, para nos lembrar que falar um pouquinho da mutação, tá? Então, ele já tem esses conceitos, também abarca conceitos de outras áreas, por exemplo, a paleontologia, a zoologia, a botânica, e aí ela traz esses conceitos já aprimorados. Ela consegue explicar aquilo que o Mendel não conseguia. Então, poderíamos dizer assim que a teoria moderna da evolução, tá? Ou teoria sintética da evolução, ela é a teoria do Darwin na versão ampliada, tá? Na versão do diretor, na versão estendida. Então, ela consegue ir além daquilo que o Darwin, né, tinha proposto. Tá bom? Vou passar aqui para a gente ir para o próximo slide. Né? Então, aqui nós temos de onde surge a variabilidade. Da onde surge essa variabilidade era a pergunta que o Darwin, né, não conseguia responder. Então, aqui nós estamos vendo indivíduos da mesma espécie. Aqui todos da mesma espécie e aqui embaixo também todos da mesma espécie. Não é isso? Então, esses indivíduos da mesma espécie, eles têm variações entre si. Então, como que surge essa variabilidade? Hoje nós sabemos que a variabilidade ela surge, né, do processo da mutação. O que é mutação? São as mudanças que acontecem no material genético. Essa mutação pode acontecer num cromossomo como um todo, ou aumentando ou diminuindo o número, ou quando ele perde uma parte. Lembra que nós vimos bem detalhado mutação? Ou ela pode acontecer, né, nas partes internas do DNA. Então, nós temos esses tipos de mutações. A mutação pode ser, né, silenciosa, quando não altera nada, ou uma mutação, né, deletéria, quando perde alguma parte, alguma coisa assim. Tá? Não entraremos em detalhes, que nós já trabalhamos bastante sobre elas. Então, as mutações são mecanismos, fatores que geram essa variabilidade. Um outro fator que gera a variabilidade, né, é a que a gente chama de permutação. Então, nós temos aqui, por exemplo, na hora de formar os gametas. Vamos ver aqui se eu consigo passar esse vídeo para vocês. Se eu consigo passar para vocês esse videozinho aqui falando da meiose. Então, aqui nós temos um exemplo da meiose, que é aquele tipo de divisão celular na qual ocorre a formação de 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, aqui vocês estão vendo os cromossomos, eles estavam bem fininhos, né? E eles foram encorpando. Quando eles vão encorpando e ficando tão próximos um do outro, as partes internas da cromátide dele, que são esses bracinhos aqui, elas se tocam e elas trocam as partes internas entre eles. Então, aqui está mostrando, ó, tá vendo? O roxinho ficou com uma partezinha azul e o azulzinho com o roxinho. Então, aí, nesse processo de troca dessa informação, que a gente chama de, né, permuta, então ocorre a recombinação desse material, então, do material genético. Então, na hora de formar o nosso próprio óvulo, ou o espermatozoide,
tá? O que acontece? Ocorre essa troca de informação. Então, nós não temos células germinativas iguais. Sempre tem uma recombinaçãozinha aqui ou ali. Então, esse processo aqui, que está mostrando para vocês, é a chamada meiose. Aquela divisão celular na qual a célula-mãe vai originar 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe, tá? Então, todo esse processo aqui é um processo, né? É um fator que origina o quê? As células com diferenças, tá? Então, aqui só para finalizar, para não cortar aqui, né? Nós já trabalhamos também bastante sobre essa divisão. Então, essa divisão celular é aquela que é realizada para a produção dos gametas, tá? Dos esporos, que ela reduz o número de cromossomos à metade, lá o final dela, tá? Então, isso dito, né? Vamos lá para continuar aqui. Então, aqui nos fatores evolutivos. O que seria, professora, esses fatores evolutivos? O que são fatores evolutivos? O que é? Bom, os fatores evolutivos, meus anjos, são aqueles que provocam desequilíbrio genético nas populações, tá? Então, nós temos, por exemplo, as mutações, né? As mutações são alterações que acontecem no cromossomo ou no DNA. No caso, também tem a migração, né? Emigração emigração e imigração, que é a entrada ou saída de espécies, né, de uma determinada população. Aí também temos a deriva genética, tá? Que modifica os alelos em uma determinada espécie ao longo do tempo, tá? E a segregação independente são fatores também que originam a variabilidade. O que é a segregação independente? É a separação das informações na hora de formar os gametas, e ela ocorre de maneira independente. A reprodução sexuada também é um outro fator de recombinação, porque você tem indivíduos diferentes, olha só, na hora de formar o espermatozoide, você viu que já tem uma diferença, na hora de formar o óvulo só daquela pessoa já tem uma diferença, imagina quando juntar os dois, tem uma diferença enorme ali. Então, a variabilidade, ela surge dessa maneira. E a seleção natural, de certa forma, que controla, né, poderíamos dizer assim, né, que controla, né, essa variabilidade. Ela orienta, né, como acontecerá, ou como, né, essa variabilidade ficará ali no ambiente. Então, nós temos esses fatores evolutivos ali. E como é transmitida essa variação? A variação é transmitida por meio da reprodução. Olha que coisa linda aqui, que coisa fofa. Ó, a reprodução ali, os casaizinhos, todos lindinhos. Então, a reprodução é o mecanismo pelo qual essa variação ela é transmitida, tá bom? E para finalizar aqui, para não ficar muito longo também, nós trazemos aqui uma comparação, um quadro comparativo, né, entre o darwinismo e o neodarwinismo. Então, no darwinismo, nós temos lá a seleção natural, ou as variações, ele não sabia como surge, atuando ali na seleção natural. Então, a seleção natural atua nas variações, melhor dizendo. Tá? E aí, se aquela característica, né, ela de certa forma for favoráveis, entre aspas, e ele conseguir vencer o meio, então essa espécie, e conseguir deixar descendentes, essa espécie ela é uma espécie que a gente chama de bem adaptada. Agora, na perspectiva do darwinismo, nós temos as variações, como elas surgem? Por meio das mutações da recombinação genética, tá? A seleção natural atua sobre essas variações, e aí o que acontece? Né? Se essas variações são, de certa forma, favoráveis, elas conseguem vencer o ambiente, né? Esses seres conseguem deixar descendentes, e aí dizemos que essa espécie é bem adaptada, tá bom? Então, essa seria um pouquinho, tá? Do resumo. E um resumo do resumo para vocês, ó, aqui as teorias evolutivas, que vai ficar para vocês lá no material, tá? Que eu vou postar. Aqui, ó, resumo de cada teoria evolutiva.
as evidências da evolução, a gente vai falar agora no próximo slide, e os fatores evolutivos. Esse materialzinho aqui vai para vocês anotarem e deixar como memorex para a hora que vocês, né, precisarem estudar, fazer algum lembrete, tudo bem? Então, vamos lá. Finalizando com as evidências da evolução. Então, nós temos evidências de que a evolução realmente aconteceu. Então, nós temos quais evidências? Os fósseis, tá? Os registros fósseis, os órgãos vestigiais, que seriam aqueles órgãos que não têm função, né, importantes no organismo, né, em alguns indivíduos, tá? Ah, órgãos análogos. O que são órgãos análogos? Órgãos análogos são aqueles que têm origem embrionária diferente, mas a mesma função. Como exemplo, ele coloca aqui, ó, as asas da borboleta e as asas do pássaro. Os órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária, porém têm funções distintas. Por exemplo, a nadadeira de uma baleia e o braço nosso. Então, elas têm origem embrionárias parecidas, porém, tá? Elas têm funções diferentes. Nosso braço não é, por exemplo, para nadar e tudo mais, né? Então, elas têm origem embrionárias iguais, mas funções diferentes. Evidências moleculares, né? Então, por exemplo, indivíduos que possuem mesmo código genético. O código genético, lembra que a gente viu da característica do código genético? Ele é universal, ele é degenerado. Então essa é uma evidência dessa evolução. Então, temos o mesmo código genético para todos os indivíduos, todos os seres vivos, de certa forma. Evidências celulares, né? Exceto o vírus, lembra que os vírus são acelulares, eles não possuem células, por isso que você não pode, né? Vou usar um medicamento para inibir a ação celular de um vírus, não tem como, porque ele não tem célula. Então, as evidências celulares, todos os seres vivos, né? Com exceção dos vírus, que são considerados seres vivos, eles são constituídos por células. Eu já falei dos órgãos vestigiais, por exemplo, aqui no nosso caso, temos o apêndice, né, que não tem uma função no nosso organismo, ele é só um vestígio daquela estrutura, né, que tem no coelho, no herbívoro, e os fósseis. Então, essas evidências que eu falei para vocês, elas demonstram, né, um parentesco em comum entre os seres vivos. Então, né, de certa forma, demonstra que essas espécies, elas evoluíram ao longo do tempo. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham, né, conseguido compreender um pouquinho sobre a teoria evolutiva chamada de neodarwinismo. Então, vamos lá, meus anjos, para a nossa famosa atividade de biologia. Belezinha?